O Bolsonaro não está líder das pesquisas, apesar de ser homofóbico, apesar de ser racista, apesar de ser machista, apesar de ser ignorante, apesar de ser burro, apesar de não ter projeto nenhum. Por que o Bolsonaro é líder nas pesquisas? Gente, eu tive analisando e eu cheguei à conclusão que o eleitor do Bolsonaro, ele é eleitor do Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro representa tudo aquilo que eles pensam. A questão é, esse pessoal que é fã do Bolsonaro, que acredita em tudo que ele fala, que, sabe, aplaudem a cada barbaridade que ele diz, esse pessoal sempre precisou, sempre quis, sempre esperou um homem para chamar de seu. E chegou. Bolsonaro tá aí falando tudo quanto é discurso absurdo, falando tudo quanto é coisa nojenta, falando tudo quanto é coisa que não é nem aceitável que alguém que queira dirigir a 8ª maior economia do mundo pudesse falar. Mas Bolsonaro fala, Bolsonaro gesticula, Bolsonaro aponta. E toda vez que ele fala, gesticula e aponta, ele comete barbaridades que há algum tempo atrás seriam inacreditáveis. Mas ele está aí, está falando tudo isso. Bolsonaro é o sintoma do momento que nós temos. Bolsonaro é representante legítimo de parte da nossa sociedade. Uma parte retrógrada, uma parte que está perdida no tempo, uma parte que acha que ainda estamos em 1920. O eleitor do Bolsonaro é aquele mesmo cara que gritava: a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Quem lembra disso? Isso aparecia sempre: a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Então, eu queria convidar você, amigo razoável, que tem outra mente, que tem um pensamento progressista, que quer ver o nosso país crescendo, quer ver o nosso país andando para frente, que pare de discutir com esse tipo de pessoa, porque o Bolsonaro não está líder das pesquisas, apesar de ser homofóbico, apesar de ser racista, apesar de ser machista, apesar de ser ignorante, apesar de ser burro, apesar de não ter projeto nenhum. Bolsonaro está à frente nas pesquisas porque ele é homofóbico, porque ele é racista, porque ele é machista, porque ele é violento. Infelizmente, a gente precisa admitir, tem muita gente na nossa sociedade que gosta desse tipo de coisa. Tem muita gente na nossa sociedade que valoriza essas posturas. E infelizmente, esse é o mundo que nós temos. Então, nos resta combater esse tipo de pensamento. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos atrás de quem é indeciso, nós vamos atrás de quem tem cabeça, de quem não parou ainda para analisar a situação. Para de discutir com pessoa que vai defender esse cara, aconteça o que acontecer. Para de discutir com esse tipo de gente. Esse tipo de gente não vale o seu tempo. Foca nos indecisos. Meu nome é Jonathan, eu sou 12, Ciro Presidente. Grande abraço.